Olá pessoal, mais um episódio de Pérolas aos Poucos. E este vai ser dedicado à Igreja Católica, uma das maiores religiões da humanidade. E vamos tratar em vários episódios, com certeza mais de 3, porque é uma religião que abrange mais de praticamente 2000 anos de história e conta com mais de praticamente 2 bilhões de fiéis, né, de devotos. E então eu vou dividir esses episódios para não ficarem muito longos, porque tem a questão social e política dessa igreja, tem a parte espiritual e emocional, que é a parte, na minha opinião, mais importante, porque é a crença em algo que leva as pessoas a agirem de determinada maneira em relação ao seu próximo, né? Ao seu ambiente, ao seu universo. O modo como os pais tratam os filhos tratam-se a si mesmos, as relações de amizade, a justiça humana, né? O direito, a jurisprudência. Todas essas questões são influenciadas pelas crenças religiosas, a crença no que vai acontecer no lado de lá da vida. E nesse episódio eu vou entrar um pouquinho só na parte lógica, da lógica humana do credo católico. Então, vamos entender e, na verdade, perguntar por que uma pessoa se define católica. Qual é a lógica que a pessoa utiliza. Com todo o respeito pela pessoa, eu tenho, mas eu estou querendo que essa própria pessoa se explique de uma maneira satisfatória o motivo que leva essa pessoa a se definir católica. Então vamos lá, sem nenhum tipo de manipulação, a primeira parte do credo católico. Então a pessoa que se identifica como católica, ela precisa rezar isso aqui, ó. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, creio em Jesus Cristo, seu único Filho. Então eu vou parar aqui, tá? Começa assim o credo católico, a pessoa se identifica como católica é uma espécie de sentença, né? É uma espécie de justificativa. Ela explica por que ela é católica, porque ela crê num Deus onipotente, todo-poderoso, Criador de todas as coisas, e creio em Jesus Cristo, seu único Filho. Muito bem. Se a pessoa diz que crê em Jesus Cristo, ela é óbvio que tem que fazer o que Jesus Cristo, o Filho do Deus Todo-Poderoso, manda ela fazer. Porque se ela fizer exatamente ao contrário do que ela diz que crê, ela está sendo hipócrita, está sendo mentirosa, no mínimo hipócrita, não é? Muito bem, eu vou só ler alguns trechos dos mandamentos de Cristo, não estou falando do Velho Testamento, eu estou falando de Cristo, que no credo católico diz: creio em Jesus Cristo, seu único Filho. Vou pegar alguns poucos, porque são tantos que a Igreja Católica vai contra o que diz Cristo, que ficaria um episódio de mais de 2 horas só mostrando tudo aquilo que a Igreja Católica vai contra Jesus Cristo. Então, não estou falando em termos religiosos, eu estou falando em termos humanos, em termos de lógica.
Então é uma coisa que não tem lógica a pessoa dizer que eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, eu creio em Jesus Cristo, o seu único Filho. Em Mateus capítulo 23, ele fala sobre os religiosos, sobre os chefes das religiões daquele tempo, escribas e fariseus, mas que podem ser transportados para hoje. Né? Vamos falar de padres, bispos, papas, cardeais. Né? Ele fala assim, ó, em Mateus capítulo 23, ele diz assim, sobre os chefes de religião. Ele diz, olha, não procedam em conformidade com as suas obras, porque eles dizem, mas não fazem. Eles atam fardos pesados e difíceis de suportar e colocam nos ombros dos homens. Mas eles, porém, nem com seu dedo mínimo querem movê-los. Eles fazem todas as suas obras a fim de serem vistos pelos homens, pois eles trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes. Em outras palavras, eles se vestem de maneira suntuosa. Eles amam, os chefes das igrejas, eles amam os primeiros lugares nos jantares e eles adoram as primeiras cadeiras nos templos. Eles amam ser saudados na praça e serem chamados pelos homens de mestre, de rabi, está escrito aqui em hebraico, que quer dizer mestre, senhor, etc. Vós, porém, vocês, portanto, não queiram ser chamados de mestres, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo. Vocês todos são irmãos, ou seja, iguais. E a ninguém na terra chame de pai, que quer dizer padre, porque um só é o vosso Padre, é o vosso Pai, o qual está nos céus. E nem se permitam serem chamados de pastores, porque um só é o vosso pastor, que é o Cristo. Porque o maior entre vocês será o servo, e aquele que se exaltar será humilhado. Muito bem, e ele continua dizendo, inclusive, para os chefes das religiões, isso aqui: mas ai de vós, religiosos hipócritas, vocês fecham aos homens o reino dos céus. Nem vocês entram e impedem aos outros de entrarem. Muito bem. Só que já é evidente que um Papa não segue isso aqui. O Papa tem aquela roupa suntuosíssima. E ele, uma riqueza inacreditável. Não só o Papa, os bispos, os cardeais, os padres. O nome mesmo diz padre. Ele está falando, não chame ninguém de padre. Mas as pessoas não só chamam, como o próprio padre se permite ser chamado de padre. Então ele não está acreditando no que Jesus Cristo falou. Vamos continuar, porque a parte aqui é a parte da lógica, não é a parte religiosa, não, é a parte da lógica. E Mateus, num famosíssimo e maravilhoso sermão que ele deu na montanha, ele diz assim, ó: vocês ouviram o que foi dito aos antigos, né? Não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, Jesus, porém vos digo que qualquer um se encolerizar contra o seu irmão será réu de juízo, e qualquer um que chamar ao seu irmão de tolo ou de blasfemar contra o seu irmão será réu. Portanto, se você vier ao altar e se lembrar que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta, não vá para a igreja. Primeiro faz as pazes com teu irmão e depois apresenta a tua oferta. Muito bem. Vocês já fizeram as contas de quantos assassinatos nas guerras das cruzadas, na Inquisição, na África e durante o nazismo, os clérigos cometeram de assassinatos? Eles mataram milhões de pessoas, milhões. Desde o Concílio de Nicéia, em 325 depois de Cristo,
A Igreja Católica matou milhões de pessoas. Só que Jesus Cristo fala, inclusive, para você nem ficar bravo com o seu irmão. Imagina matar o seu irmão. Não é verdade? E outra coisa, está escrito aqui no mesmo Sermão da Montanha. Vocês ouviram isso. Ama o teu próximo e odeia o seu inimigo. Eu, Jesus, porém digo, ama a vossos inimigos e bendizei os que vos maldizem. Faça bem a quem te odeia e ore pelos que te maltratam. Quando que a Igreja Católica fez isso? Tantas divisões como a Igreja Ortodoxa, a Igreja Bizantina, a Igreja Anglicana, Católica e o Protestantismo. Quando as guerras do protestantismo que mataram e mataram e mataram. E tem mais. Atualmente, eu vou mostrar nesse episódio imagens de padres abençoando rifles, metralhadoras e navios de guerra, dando hóstias para soldados que vão para outro país matar outros católicos. Não é nem protestante, eles vão matar outros católicos. E eles são abençoados. Muito bem. Não estou falando em termos religiosos, estou dizendo em termos de lógica. No credo católico diz, creio em Deus Pai e em Jesus Cristo. Creio em Jesus Cristo. Só que não segue nada do que Jesus Cristo está falando. Então é mentira que segue Jesus Cristo. Outra coisa, e eu não estou falando nem como religioso nem nada, uma pessoa que chega de outro planeta e você fala, eu sou católico, eu creio em Deus Pai e creio em Jesus Cristo. Aí o cara lê o que Jesus Cristo manda fazer, ele fala, não, você não faz nada do que ele fala. Por exemplo, ele diz aqui, quando você orar, não seja como os hipócritas, pois eles adoram orar em pé nas igrejas ou nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade eu vos digo, eles já receberam a recompensa deles. Por quê? Porque a recompensa deles é ser adorada pelas pessoas, é ter um bom nome. Então o que eles ficam fazendo? Ele fala, que Jesus Cristo fala, não seja como os hipócritas que adoram orar em pé nas igrejas. Ele fala, quando você for falar com teu pai, com Deus, entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com teu pai em segredo. Muito bem. Nada disso é feito pela Igreja Católica. O negócio é ficar lá na frente, lá no altar, ou então ajoelhado, seguir em procissão pelas ruas, rezando. Mas é o contrário do que ele fala. Não seja como os hipócritas que adoram orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. E depois outra coisa, ele fala aqui também, e quando você orar, não use de vãs repetições como as pessoas do mundo, porque elas pensam que elas falando muito, elas serão ouvidas. Então ele está dizendo explicitamente, quando você falar comigo ou falar com Deus, não fique usando de repetições. E o que é o Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, ou então Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, ou então o terço fica repetindo sem parar a mesma frase. Ou seja, está indo totalmente contra o que Jesus Cristo acaba de dizer. E tem milhões de fatos e de sugestões de Cristo que o católico não segue. Então você me explique como é possível você falar, eu creio em Jesus Cristo, mas você não fazer nada do que ele manda fazer. Tem cabimento? Então esse é o episódio número 1 sobre o catolicismo. E em seguida, espero que amanhã já venha o número 2, porque tem muito a ser falado, porque essa religião, ela é responsável por grandes males, sofrimentos que assolaram e assolam o gênero humano. E nem estou falando do lado espiritual, estou falando em termos de guerras mesmo, das cruzadas, apoio ao Hitler, apoio ao Mussolini, apoio ao comunismo muitas vezes, depois eles mudam de ideia e apoiam o capitalismo, as divisões, né, do Henrique VIII com a igreja anglicana que se dividiu de Roma. Por exemplo, o nome católico
romano, como eu falei no outro episódio, já é uma contradição, porque católicos vem do grego, que quer dizer universal, e o romano é de Roma. Mas por que se chama católico universal e romano de Roma? Ora, é um contrassenso. Mas é óbvio que é porque foi um acordo feito com Constantino em 325, no Concílio de Nicéia, que nós vamos falar em outra oportunidade. Então, eu estou falando com você mesmo, você que se diz católico e diz creio em Jesus Cristo, seu único Filho, me explique por que você não faz o que Jesus Cristo fala para fazer. Por que você chama um outro teu irmão de pai espiritual, é claro, ou de mestre? Por que você fica em pé nas igrejas rezando se ele fala para não fazer isso? Por que você sai nas ruas atrás de um santo? Nem falei o lado das imagens, hein? Não precisa falar isso agora. Todo católico sabe que não tem que adorar a imagem. Isso é falado em toda a palavra bíblica que os católicos dizem seguir, mas não seguem. Eles só dizem que seguem. Como ele mesmo falou, eles dizem que fazem, mas não fazem. Né? Eles atam fardos pesados na população, mas eles mesmos não seguem. Então, é isso que eu estou perguntando para você, que é católico. Como você pode se dizer, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo? Se você crê em Jesus Cristo, você tem que acreditar no que ele fala. E se você acredita no que ele fala e segue, você faz o que ele fala. E ele está falando, não reze em pé nas igrejas e nem nas praças para ficar se mostrando para os homens. Assim fazem os hipócritas. Mas, será que você é hipócrita também? Tá bom? Então, até o próximo episódio que continua de Pérolas aos Poucos sobre o catolicismo. Um beijo telepático.